Graça e paz, pessoal. Glórias ao Senhor por poder ter a oportunidade de poder deixar aqui registrado mais um vídeo para exaltar o Criador, para glorificá-lo, porque Ele é digno de ser exaltado o tempo todo. O Altíssimo Soberano, né? Rendida toda a honra e glória a Ele. E esse vídeo, né? Eu vou deixar ele aqui registrado com o intuito de mostrar um pouco, uma pincelada, porque o assunto é gigantesco, o conteúdo é riquíssimo, mas falar um pouco do reino eterno, da grandeza desse reino. Também, ao mesmo tempo, falar sobre os reinos que imperam ainda até o tempo de hoje, trazendo uma certa relutância e dificuldade para dificultar a libertação das pessoas, que é pelo conhecimento. Então, conhecimento tem por todo lado, mas é preciso estar sempre com uma peneira, né? Para peneirar e chegar na verdade, na verdadeira justiça, naquilo que realmente é filtrado, é certo, para que possamos ter confiança. Isso sim é o que liberta, a verdade é o que liberta. Não é todo tipo de conhecimento, não. É o que liberta é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que o Senhor, em nome de Yeshua, deu discernimento a todos. E Daniel aqui, no capítulo 4, se você ler capítulo 4, capítulo 3, Daniel viveu no tempo do reinado de Nabucodonosor. Depois o filho dele, né? Daniel viveu bastante assim, humanamente falando. Mas Daniel, ele pôde, através do que está escrito nas cartas, pôde exaltar o Criador, o Todo-Poderoso, ser um referencial, né? E mostrar a grandiosidade do Senhor, de tempos em tempos. Esse foi o propósito do Pai na vida de Daniel. E aqui no capítulo 4, versos 3, diz: como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração a geração. O seu reino é eterno e o seu domínio dura de geração a geração. Você lê Romanos 1, você vai ver que existe uma casta de pessoas que conheceu o Senhor e não renderam glórias a Ele. Não tem como ler todo o capítulo, gente. O foco é que vocês busquem esse conhecimento que está à disposição de todos na palavra do Pai. E assim vamos enxergar o mundo com a ótica bíblica, com a visão bíblica, discernimento da palavra do Senhor, que nos possibilita entender o tempo e esse domínio que impera, né? Onde poucos têm essa autoridade, mas tudo está no controle do Senhor de geração a geração. Na época dos reinados, era de praxe, né? As pessoas, quando iam se aproximar do rei, falar: ó rei, tu vive para sempre. Falando, dirigindo ali a palavra a um homem, né, que estava no poder momentâneo. Ó rei, tu vive para sempre. Os tempos se passaram e não mudou muita coisa. Independente do rei não fazer a vontade do Pai, as pessoas às vezes querem que esse poder vai tendo permuta, né? Vai se mantendo, porque são vidas, uns são beneficiados de um jeito, outros prejudicados, né? Então o benefício não é geral, quer dizer, não era, né? Não era geral, não era para toda a nação, falando só a respeito aqui do Brasil, eu vivo aqui, mas se a gente for enxergar a questão mundial, é muito fácil hoje perceber isso, dessa percepção. Qual é o poder, dizer, né? Poder, entre aspas, que impera para beneficiar a todos. Beneficiar no que se refere
aquilo que é de direito, né, do cidadão. Então, são assuntos, muitos assuntos, mas que levam a um único foco, que é o reino eterno que não se corrompe, o reino poderoso, e que nada se assemelha ao reino que impera na terra. Porque estamos passando aqui por um momento, como diz lá em Daniel 12, momento onde o objetivo é muitos serem alvejados, purificados, refinados. E tudo isso se dá pelo conhecimento da palavra, né? Renovação da mente. Infelizmente ainda, com tanto conteúdo de informação, nem tudo é peneirado. Por conta disso, ainda há relutâncias, né? Que se refere ao conhecimento supremo, que é da palavra do Pai, e o conhecimento do reino, esse reino eterno, que já vem sendo falado, apresentado de tempos em tempos. E aqui o Senhor, Ele tem domínio de geração a geração, Ele não perde o controle, pelo contrário, Ele está no controle, né? O tempo todo, sempre visando trazer o homem ao conhecimento das coisas eternas, das coisas que realmente leva a uma vida com sentido, né? E uma vida liberta e transformada para o próprio bem, né? O próprio bem do ser humano. Então aqui, também em Mateus, veja só, em Mateus capítulo 13, eu vou ler do 36 ao 39, que fala a respeito os discípulos estão ali perguntando para Cristo, querendo entender a respeito do joio, do trigo, né? Já havia sido feito aqui a partir do verso 24 uma explicação, mas existiu a necessidade de continuar explicando. E olha o que diz aqui, a partir do verso 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Aqui de uma forma simples e resumida, se explica tudo isso que eu falei anteriormente, explica o mundo ao qual vivemos, explica as dificuldades das pessoas peneirar, filtrar, para serem libertos pela verdade, porque só a verdade liberta. E vejam que está bem claro aqui, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. Não é só um grupo de pessoas onde há divergência, onde há relutância, onde há aqueles que demonstram mais santidade, onde demonstra mais empenho na religiosidade, ou aqueles que aparentemente, né, não estão dentro dos protocolos, né, daqueles que os direcionam nos ensinos. Então quem conhece o coração e a mente é o Criador. E esses, né, estão no mundo. O campo é o mundo. O Pai age no mundo, né? E a boa semente são os filhos do reino. Por que filhos do reino? Porque estão de acordo com os ensinamentos da palavra do Senhor, discernindo todas as coisas pelo Espírito, não estão se mantendo na rebeldia, não estão sobre nem a ótica e muito menos as rédeas do poderio do reino da terra, que nada se equipara ao reino eterno. O reino da terra, dado a essa minoria que domina sobre massa, é temporário, né? E se você ler Romanos 1, você vai ver que são aqueles que, conhecendo o Senhor como Ele é, através da sua criação, dos seus atributos invisíveis, não renderam graças. Antes, né, foram adorar imagens, quadrúpedes,
pássaros, répteis, adoram a si próprio, ao dinheiro, à ganância. Então colocaram o seu próprio Deus no seu pedestal, porque o seu próprio Deus dá aquilo que eles querem, se corrompem, estão no corpo corruptível. E até que venha aquele que trará, que nos colocará como um corpo incorruptível, que não se corrompe. Por enquanto a gente precisa andar nesse caminho do conhecimento que nos mantém no foco, que é o reino, que é a vida eterna, que é o Pai, né, e toda a sua disciplina, não rejeitando, mas procurando se alinhar, né? Porque a perseverança é que nos leva ao caminho, né? Ao destino. Então aqui Yeshua já está explicando porque o diabo, ó, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Ou seja, e o inimigo que o semeia é o diabo. Esse diabo que reluta, esse diabo que recusa, que rejeita ser disciplinado pela palavra do Senhor, que anda com seus próprios caminhos, que tem como visão ou meta suas vontades carnais, atropelando, né? Atropelando pessoas, matando pessoas com palavras e de modo literal também, causando guerras, divisões, dissensões, causando ódio, ira, indo totalmente contrário ao que pede a palavra do Senhor. Então existe, por outro lado, aqueles que deixam a ira com o Pai, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que perseveram no conhecimento da palavra do Senhor, aqueles que escolhem a justiça, que escolhem ouvir a instrução do Espírito para discernir todas as coisas que leem, que ouvem no Espírito. Então existem dois lados, né? No campo, no mundo, e o Pai é que opera. O Pai mantém essa minoria no poder, dominando sobre massa, não para destruir, porque o Senhor tem um controle, né? Mas para que as pessoas enxerguem o bem e o mal na vida humana, né? Para que possam conseguir discernir através da leitura bíblica do que o Pai se agrada. Porque, gente, vou continuar lendo aqui, que o objetivo desse conhecimento sobre o reino é nos trazer o conhecimento e o entendimento de Apocalipse 11. Eu vou ler o verso 17. Eu vou ler até o 16 e 18, que diz: os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e fechou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas e os teus santos, e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Daria outra ministração poderosa, né? Mas glorifica ao Senhor da glória, ao Deus Todo-Poderoso e Eterno, ao qual tem domínio sobre tudo, e que trará juízo, condenação e paz eterna para aqueles que nele confiam, e que destrói a terra, né? Destruir a terra de várias maneiras. A gente pode compreender isso, dará uma outra ministração, outro tempo. Mas a criação do Pai foi feita para nos alimentar, para harmonizar, né, os animais, tudo, animais, insetos, toda a criação, tudo que tem fôlego de vida, glorifica ao Pai. E foi criado para que viva em harmonia com o homem, a vegetação. E
quando a gente tem a compreensão disso, glorificamos o Senhor o tempo todo. Vemos o agir dele todo o tempo, né? E esse juízo virá sobre a terra, né? Porque destruir a terra é destruir vidas, é destruir possibilidades, é destruir crescimento, é querer barrar, atropelar a justiça, é olhar para o seu próprio umbigo, ser o próprio beneficiador, né, dos seus atos, né? Então, daria uma ministração gigantesca, porque se refere à vida humana, né? Destruir a terra é destruir o próprio ser humano, porque nós somos pó, né? Quando o corpo descansa como morte, né? Quando vem a morte, é a terra que nos recebe. Então as pessoas estão destruindo não propriamente só a terra, o planeta, mas estão destruindo as pessoas, sem misericórdia, sem nenhum tipo de pudor, destruindo princípios, destruindo inocência. Oh, louvado seja o Senhor, Pai. Grandioso és tu, aleluia. Destruindo a inocência, né? Querendo atropelar o tempo, né? Então não podemos entender essa palavra aqui só como destruir a terra, na questão de guerras, né? Mas é destruir o próprio ser humano. E o Senhor está no controle de tudo. O relógio dele é controlado, né, por ele, não pelos homens. E Romanos 2, 6 e 9 diz, deixa eu ler aqui. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Se vocês continuarem lendo, vocês vão ver. Falando sobre o justo juízo de Deus. É uma palavra maravilhosa. Toda a palavra do Senhor é rica e preciosa. Então eu li essa palavra aqui de Romanos 2, verso 6 e 9, porque para dizer que vale a pena perseverar, vale a pena amar a justiça, a verdade, vale a pena querer se manter no caminho do bem, fazendo o bem, sem esperar recompensa imediata, mas confiando que este que está acima de todos, no controle de todas as gerações, ao qual pertence o domínio e o poder e a autoridade, o reino eterno, que está no controle de trevas e luz, dos reinos dos homens e do reino eterno, vale a pena persistir, rendendo glórias a Ele, exaltando a Ele, sendo perseverante, e assim nós vamos ver toda a recompensa no dia a dia. Tendo a sensibilidade, a gente consegue enxergar o retorno do Pai, né? É livramento, agindo de formas maravilhosas, né? Operando o tempo todo. E só em discernir os tempos e a palavra do Senhor já é maravilhoso. Então vocês busquem mais conhecer esse reino. Yeshua, ele fala de uma forma muito clara, de uma grandeza maravilhosa, de palavras grandiosas. Ele fala nas parábolas. Hoje é possível entender as parábolas, né? Veja que a parábola do joio, houve a necessidade dele explicar 2 vezes, por causa que o pessoal ainda não tinha, né, esse discernimento no Espírito. Mas estamos em outro tempo, estamos no tempo da graça. A misericórdia do Pai nos possibilita, no seu Espírito, entender as parábolas, né? Entender toda a palavra do Senhor, com humildade, né? Não querendo destruir ninguém, não querendo agir de forma dura, né? Com palavras, com atitudes, porque no que se refere a tudo, toda a justiça, a ira, pertence ao Senhor. Cabe a nós discernir os tempos,
e aceitar a palavra do Senhor como o alimento que necessitamos diariamente. E assim vamos ser pessoas ou geração, a nossa geração, que vai poder ajudar outras, caso haja outras, né? Vamos poder ajudar a nós mesmos, a nossa geração, os nossos filhos, a viverem num mundo mais justo, num mundo voltado para a espiritualidade, para o discernimento da palavra do Senhor. E assim o Pai vai aumentando as boas aventuranças dele na nossa vida. Ele vai só rendendo e rendendo graça sobre a nossa vida, tá bom? Então o reino eterno é uma realidade futura que não pode ser mudada. É a palavra e a promessa do Senhor, né? E muito do que já foi profetizado aqui já foi cumprido. Não tem como relutar e fazer de conta que a Bíblia é um livro escrito por homens sem o discernimento do Espírito. Tudo foi feito com a orientação pela inspiração do Pai. Então que vocês recebam essa palavra no coração e o Senhor dê o discernimento. Que a graça e o amor do Pai continue operando na vida de todos. Amém? Obrigado por assistir até aqui. Fiquem na paz em nome de Yeshua.